Mari, você já precisou remover os dentes cisos? Me conta. Precisei, Bárbara. Alguns tinham nascido direitinho, parecia que estava tudo bem, mas aí alguns estavam dando problema. E tinha um que estava completamente deitado, inclusive, você acredita? E aí eu removi todos há alguns anos, ficou tudo bem, agora tá tudo certo. Mas eu fui por um tempo enganada achando que meus sisos iam ficar bem lá no lugar, que eles tinham espaço para eles. E aí fui fazer o raio-x e descobri que um estava deitado, aí não tinha jeito. Verdade, e é uma situação bem comum. E muita gente acaba, inclusive, precisando extrair os sisos em algum momento da vida. E esse assunto chamou a atenção depois que 2 pessoas morreram depois de complicações decorrentes desse procedimento. Um caso na cidade de Leme, em São Paulo, e outro em Fortaleza, no Ceará. Mas para a gente entender esses casos e saber mais sobre como é feito o procedimento, que é super seguro, a gente conversa agora com o cirurgião dentista Daniel Marliere. Bom dia, Daniel. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom. Falamos assim desses casos, né, que aparentemente são casos isolados, mas exatamente para o nosso público não ficar com receio na hora de realizar o procedimento. Você consegue falar um pouquinho para a gente o que pode ter acontecido nessas situações e o fato de ser sim um procedimento seguro? Todo e qualquer paciente precisa de uma avaliação inicial que a gente considera como anamnese, né? Reconhecer que existem diferentes padrões, né, de alterações sistêmicas atualmente em nossos pacientes é fundamental para qualquer um que faz procedimento cirúrgico, tá? Desde uma extração mais simples até uma extração mais complexa, como a extração de dentes cisos, tá? Essa é a primeira coisa a ser considerada. Num segundo momento, também, o cirurgião dentista deve estar atento a manter a cadeia séptica durante o procedimento cirúrgico. O que seria isso? Utilizar materiais instrumentais estéreis, né? Materiais descartáveis também, e saber que existe um fluxo de trabalho, né? Existe uma dinâmica sistematizada para todo e qualquer procedimento cirúrgico. Além disso, o procedimento cirúrgico ele não termina ali, existe um pós-operatório, ou seja, existe um cuidado, recomendações, orientações e um follow-up, um acompanhamento durante aí os próximos dias após a realização do procedimento cirúrgico. Isso é fundamental, tá? O procedimento de extração de siso hoje é considerado seguro, é feito por um dentista que recebeu um treinamento específico para isso, tá? E é claro que situações de infecções, elas podem vir a acontecer, mas o essencial é que o paciente tenha suporte de acompanhamento assistencial por aquele que realizou o procedimento cirúrgico. Então é algo que exige uma responsabilidade tanto do profissional, obviamente, né, seguindo todos esses critérios que são fundamentais, quanto também do próprio paciente, né, nesse pós-operatório, de ele ir de novo ao profissional e conseguir fazer todo esse acompanhamento. Exatamente. Então agora vamos entender, vamos destrinchar aí o que são os sisos e como é feito esse procedimento. Vamos começar entendendo por que nós temos dentes cisos. Mari, os dentes cisos, eles nada mais são, né, popularmente conhecidos também como dente do juízo, eles são dentes terceiros molares, tá? Eles fazem parte da dentição humana. Tá? Eles correspondem ali como dentes que se acoplam ali, né, no arco dentário. Só que, com o passar do tempo, o desenvolvimento dos nossos maxilares, maxila, cima, mandíbula, embaixo, tenderam a ficar menores do que no passado, por conta da nossa dieta. A dieta da gente mudou muito, ela é muito mais processada do que era no passado. Então, esses dentes cisos, eles, ao invés de erupcionarem normalmente, né, emergirem no arco dentário, eles passaram a permanecer inclusos, né, ou impactados. E muitas vezes a gente tem que optar realmente pela remoção desses dentes terceiros molares inclusos. E por que eles nascem depois dos outros dentes? Porque existe uma cronologia, né, uma ordem, uma sequência para a erupção desses dentes, tá? E muitas vezes não. Na verdade, pessoal, a gente começa com a troca da dentição a partir da infância, atingindo a adolescência, havendo a mudança da dentição de leite, né, que é a decídua, que a gente chama, para a permanente. Então, isso requer um tempo. E os últimos dentes a erupcionarem, né, a emergirem para o arco dentário, são os terceiros molares, são os dentes cisos.
E acontece alguns casos de pessoas que não têm os dentes cisos, né? Por que isso acontece com essas pessoas? Acontece sim. Atualmente a gente tem uma certa variabilidade. Existem pacientes que não têm nenhum, né? Nem os de cima, nem os de baixo. Existem pacientes que têm, a gente chama de ausência dentária de agenesia, que não tem a formação desse dente. Por exemplo, tem 3 ou tem 2, ou não tem realmente nenhum, como eu havia comentado. Essa agenesia, ela vem muito de uma capacidade adaptativa. Então, como a nossa dieta mudou ao longo dos anos, à medida em que as novas gerações estão vindo, estão se desenvolvendo, acaba que não há formação desse germe dentário. Se não há formação desse germe dentário, não há então a formação desse dente com a consequente erupção dele. E você que está aí acompanhando o nosso bate-papo, tem alguma dúvida? Aproveita essa oportunidade que a sua dúvida vai ser respondida aqui ao vivo. E quem mandou mensagem pra gente foi o Pedro Paulo, de Juiz de Fora. Ele disse o seguinte: Daniel, tirei meus 2 sisos inferiores e os outros 2 superiores apenas apontaram. Consigo sentir parte deles para fora da gengiva, mas não me causam dor. É necessária alguma intervenção nesses casos? Tá. A primeira coisa, cada caso precisa ser avaliado criteriosamente. Esse é um primeiro padrão. Então, exame clínico é fundamental em odontologia. Tá? É muito difícil você estabelecer uma boa dinâmica de consulta por meio digital em odontologia. Né? Primeiramente, ele tem que avaliar, né, através de uma imagem radiográfica, se ele tem, né, a possibilidade de manter esses dentes com uma boa higienização no local. Esse é o primeiro ponto. Porque muitas vezes esses sisos estão, digamos, submersos não só para a estrutura de osso, mas também para alguma estrutura de mucosa, só que essa mucosa não está aderida em cima desse dente, então acaba acumulando alimento por baixo do tecido. Ao acumular alimento, eu tenho acúmulo de bactéria. Essas bactérias presentes ali, elas podem gerar infecções locais, tá? Até mesmo cáries, e podendo até chegar a infecções odontogênicas, né? Infecções mais graves, com até possibilidade de internações hospitalares, tá? Para solucionar nessas situações mais extremas. Tá? Então a gente tem que realmente avaliar para ver se qual vai ser o benefício de mantê-los, ou realmente a gente pensar numa remoção mais preventiva, pensando em evitar problemas futuros. Em muitos casos, como você disse, a pessoa tem os sisos, mas eles ficam inclusos, né? Ou então eles nascem só parcialmente. Quais que podem ser as complicações nesses casos e por que isso acontece com tanta frequência? Justamente pelo tamanho do arco, eu não tenho espaço. Então esses meus dentes, eles vão assumir uma posição em que eles não conseguem emergirem para o arco dentário. Esse é o primeiro a ser considerado, tá? O segundo é que, apesar desses dentes eles estarem abaixo do osso, né, que a gente chama infraósseo, né, ou submersos para o osso, ou parcialmente submersos para o osso, e parcialmente até mesmo submersos com gengiva por cima, acontece essa mesma coisa que eu falei em relação à pergunta do público. Né? Alimento vai acumulando, o paciente não consegue higienizar adequadamente, e isso com o tempo vai gerando episódios de inflamação na região, que a gente chama de pericoronarite, tá? Como ele não consegue passar fio dental, como ele não consegue escovar, eu posso também ter possibilidade de cárie dentária, mas não só naquele dente que está semi-incluso ou até mesmo incluso, às vezes no dente adjacente, também isso acontece. E aí você vai ter 2 dentes envolvidos, então o siso que estava incluso gerou um problema no dente adjacente. Além disso, ele pode causar reabsorções radiculares, ou seja, reabsorver a raiz de um dente adjacente. E em casos com menor frequência, tá? O epitélio que fica ao redor do dente, que é o que forma o esmalte do dente, ele muitas vezes pode vir a ter uma degeneração e gerar um cisto ou um tumor. Só que essa ocorrência na população tem uma frequência mais baixa, mas existe a possibilidade. A gente escuta falar também que às vezes quando o siso não tem espaço para ele o suficiente, ele empurra os outros dentes. Isso realmente acontece? Existem profissionais que têm uma filosofia de ter essa opinião em que, quando a gente fala desse empurrar os dentes adjacentes, a gente fala que é o apinhamento, né? Tirar o dente, digamos, da conformação do arco, né? Existe uma linha de raciocínio clínica
que isso pode vir a gerar, tá? Mas isso é um pouco controverso, tá? Isso é preciso, na verdade, o profissional ele tem que ter um olhar mais multifatorial, né? Ver se o paciente passou por um tratamento ortodôntico prévio, ver se não tem alguma alteração de doença periodontal, que é de sustentação dos tecidos, tanto o osso como gengiva, entre outros fatores, tá? Mas isso é um pouco controverso na nossa literatura, se o siso teria esse potencial de gerar apinhamento. De forma bem prática, se um paciente de 18, 19 anos está terminando o tratamento ortodôntico ou até mesmo iniciando, muitos profissionais optam pela remoção de forma preventiva mais uma vez, né? Ou seja, impedindo que possíveis problemas futuros podem ser gerados pela presença dos terceiros molares inclusos. E falando agora da remoção em si do siso, como acontece o pré-operatório? O pré-operatório, a gente sempre marca uma consulta inicial. Nessa consulta inicial, a gente faz uma avaliação radiográfica, além dos dados do paciente também que são coletados, como, por exemplo, se ele tem alguma alteração sistêmica, se ele tem... se ele já fez alguma cirurgia previamente, como que foi a evolução dessas cirurgias desse paciente, tá? Se necessário, a gente pede exames complementares, tá? Sempre os sisos são removidos e sempre que a gente for realizar essa cirurgia, é fundamental a utilização de imagens radiográficas, tá? Sem as imagens radiográficas, o cirurgião dentista não vai realizar o procedimento, tá? Em situações ideais, né? Considerando um bom profissional, tá? E aí é explicado para esse paciente que o procedimento é feito sob anestesia local, o tempo de duração, o tempo de permanência de repouso, entre outras dúvidas também, informações necessárias, né? São também orientadas e recomendadas ao paciente. Isso é muito comum casos de pessoas que têm os sisos, eles nascem aparentemente de forma adequada, se encaixam ali na boca da pessoa e quando ela vai no dentista ela recebe a recomendação de remover esses dentes. Por que isso acontece? Quais são os outros fatores, além dessa questão dele estar ali no lugar certo, que são levados em conta para essa recomendação de extração? Perfeito. O que acontece, como são dentes muito posteriores, muitas vezes nessa região, a gengiva da região não é aquela gengiva que nós conhecemos, né, como gengiva ceratinizada, que é uma gengiva própria, especializada para sustentar a alimentação, a mastigação, a impacção do alimento sobre esse tecido mole. Então, muitas vezes, esses sisos estão localizados nessa região, mas a gente tem uma gengiva mais fina, uma gengiva mais mole, menos rígida e não é semelhante à dos dentes adjacentes, a gengiva que fica ao redor dos outros dentes que foram normalmente erupcionados. Então, mais uma vez, uma forma de prevenir problemas futuros, a gente opta pela remoção desses dentes. Lembrando também que em situações que o paciente faz tratamento ortodôntico, muitas vezes o espaço ali, ou parte do espaço, é utilizado também para o cirurgião dentista, para o ortodontista, o especialista em aparelho dentário, realizar algum tipo de movimentação ortodôntica. E nessa movimentação ortodôntica ele acaba utilizando o espaço do siso, né? E a Jéssica... Desculpa, pode completar. Não. Tudo certo. A nossa telespectadora de BH, ela trouxe até aquele assunto que você tinha comentado há pouco tempo, Daniel, sobre tirar o siso para evitar que entorte os outros dentes, né? Ela disse o seguinte: o siso pode entortar os outros dentes? Quando tirei, foi por conta disso. E aí você explicou pra gente essa questão das vertentes, né? De profissionais que optam por isso, preferencialmente numa determinada faixa etária, né? Quando esse tratamento começa, você disse, entre os 18 e 19 anos. Exatamente. Em geral... uma boa fase da remoção dos sisos, a gente costuma falar que é o 18, 19 anos, 20, 21, né? Por conta, eu não tenho a raiz completamente formada desses meus sisos, a condição óssea desse meu paciente, eu tenho muitas vezes um osso que é mais elástico, isso facilita muito para o operador. E ainda, se a gente considerar esses fatores cirúrgicos, a morbidade pós-operatória, ou seja, aqueles sinais e sintomas de pós-operatórios no paciente de 18, 19 anos, por ser uma remoção mais facilitada, né, mais tranquila, ele recupera muito mais rápido do que um paciente mais velho, com seus 37 anos, como por exemplo eu, com 38 ou 40, que tem que remover um dente incluso. Então a gente opta por essa idade como recomendável para a remoção desses terceiros molares.
Aí o Marcos Soares, de Juiz de Fora, também fez uma pergunta que a gente já tocou nesse assunto aqui, que ele quer saber por que nem todo mundo tem siso. E ele disse, eu nunca tirei, meu filho de 16 anos já tem que tirar. E aí eu quero até adicionar uma outra pergunta em cima disso, se pode acontecer da pessoa achar que ela não tem o siso, ou ela já ter feito algum exame e apontar que ela não tem o siso, e ele vir a desenvolver o siso tardiamente, de certa forma, e aí acabar depois descobrindo que, na verdade, o siso apareceu tardiamente e vai precisar remover. O que acontece, na verdade, é que por volta dos 12, 13 anos, já é perceptível em imagem radiográfica o folículo, o germe dentário. Isso já é perceptível, só que eu não tenho um dente completamente formado, tá? A questão toda é que os pacientes, eles podem permanecer assintomáticos até um certo momento de ter algum tipo de episódio de infecção ou inflamação local, tá? Mas sim, eles podem estar ali presentes de forma silenciosa, assintomáticos, tá? E num determinado momento, eles terem algum tipo de sintomatologia. Tanto com relação, como a gente falou, às causas que levam aí as pessoas terem dentes do siso diferentes uma das outras, incluso ou até não ter, e com relação ao procedimento em si, né? A gente já falou um pouquinho do pré-operatório, eu quero saber com relação à anestesia, como que ela é feita para o procedimento de extração do siso? Tá. A primeira coisa que a gente tem que considerar numa anamnese é se esse paciente que está procurando pelo serviço, né, pela prestação do serviço quanto à cirurgia, se ele tem algum tipo de fobia, né? Se ele tem algum tipo de aversão ou medo de tratamento dentário, a gente pode até considerar algum tipo de sedação medicamentosa consciente. O que é isso? É aquela sedação em que o paciente fica mais relaxado, mas sem perder nível de consciência, tá? Isso hoje a gente pode vir a utilizar alguns recursos, tá? Esse procedimento, então, é feito normalmente, na grande maioria das vezes, sob anestesia local, tá? Essa anestesia local é uma solução anestésica injetável, tá? Que vai provocar uma dormência no local e o paciente vai ter a sensação do tato, da movimentação pelo cirurgião dentista em relação ao procedimento, mas não sensibilidade dolorosa, tá? Ela é reversível, ou seja, 1h30, mais ou menos, depois do pós-operatório, vai voltando à normalidade da sensação de sensibilidade de lábio, principalmente quando eu considero a extração de um dente de siso inferior. E vamos conferir aqui também a mensagem do nosso público. A Rita Salete, através do YouTube, disse: que bom ouvir essas explicações do Dr. Daniel. A gente também fica muito feliz de poder ter essa oportunidade, né? De ter aqui, né? De ter convidado um especialista para falar desse assunto, que às vezes tem tanto tabu envolvido, tanta desinformação, e você está aqui para trazer esses esclarecimentos. E a gente fica feliz também, Rita, com interações como a sua. Muito obrigada pela participação. E seguindo o nosso bate-papo, qual que é a duração média, doutor, do procedimento? Em geral, se nós considerarmos a extração de 2 sisos, considerando anestesia, recomendações de pós-operatório, 30 a 40 minutos, né, de hora clínica, né, que é desde o momento em que eu recebo o paciente, coloco ele na cadeira odontológica, realizo o procedimento e depois faço as orientações de pós-operatório, considerando uma média, né, de tempo para 2 sisos numa posição mais inclusa, né? Mas existe uma certa variabilidade, tá? Alguns sisos vão ser mais tranquilos de fazerem, então vai ser no menor tempo. E dependendo da posição, do tamanho do siso, se ele está incluso ou se ele não está incluso, o procedimento em si pode mudar um pouco também, né? Quais que são essas variações aí na forma com que esse dente é removido? Sim, existe uma diferença, né? A verdade é que se eu tiver um grau, né, de inclusão, ou seja, se ele estiver mais submerso à estrutura óssea, aí realmente eu vou ter que proceder à remoção de parte da estrutura óssea ao redor da coroa desse meu dente e a gente vai acabar tendo que tirar esse dente não completamente inteiro, eu vou ter que dividir ele em algumas porções. Essas porções são planejadas, tá? Elas não são feitas aleatoriamente. Tá? Então existem técnicas que a gente chama de odontosecção, de seccionamento de dente, justamente para nos facilitar durante a execução do procedimento cirúrgico. Nós falamos do pré-operatório, mas outra etapa fundamental é o pós-operatório, né? Como que ele acontece? O pós-operatório, o paciente sempre vai seguir com uma prescrição medicamentosa para uso, né, desses medicamentos em domicílio, tá?
E também com um conjunto de informações que vão escritas e verbalmente também são orientadas, tá? Eu não posso só entregar o papel e achar que o paciente já entendeu tudo, né? Eu estou considerando ali um paciente que é leigo naquilo em que faz e ele vai passar por uma experiência também de pós-operatório. Cada paciente vai passar da sua forma, existem limiares de dor diferente, tá? Então isso tudo é preciso ser considerado. Mas em geral o paciente vai vir a ter, dentro de um padrão normalidade, até 72 horas, grau de edema, que é o aumento de volume nas regiões, tá? Pode variar de paciente para paciente, tá bom? Dificuldade, de certa forma, de abertura de boca. A alimentação com isso vai ficar mais pastosa, fria, agelada, tá? Mas também podendo comer daí mais ou menos 24 a 48 horas, uma alimentação mais morna, a temperatura ambiente. Então todas essas informações também quanto à higiene, como proceder, tudo isso é passado até mesmo no pré-operatório a gente já antecipa isso e no pós-operatório a gente relembra novamente. E claro, para aqueles pacientes que fazem esse tipo de cirurgia, ter acesso a quem operou, né? Poder contar com o telefone e mandar um WhatsApp ou até mesmo uma ligação telefônica convencional. E depois também acontece a consulta de retorno, a extração dos pontos. Fala um pouco dessa etapa pra gente. A remoção dos pontos, em geral, ocorre com 7 dias. Eu costumo falar para o paciente voltar no mínimo 7 dias. Tem alguns pacientes que um siso mais difícil, aí eu aumento um pouquinho para 10 dias de pós-operatório, aí sim eu removo os pontos. Na remoção dos pontos, não precisa de anestesiar, realmente é só fazer alguns cortes nos pontos na região e remover os pontinhos que são feitos, em geral ali uns 4 pontos, 5 pontos na região, tá? Dependendo, claro, da posição do siso e do grau também da cirurgia que foi, né? Nosso telespectador Sandro Cobucci pelo YouTube também está ligadinho no nosso programa. Vou aproveitar esse momento então para te convidar a participar desse bate-papo. Qualquer dúvida ainda dá tempo, a gente está na reta final do nosso bate-papo, mas aproveita que o WhatsApp está aí na tela. E quero saber o seguinte, doutor, o que pode acontecer se a pessoa que precisa fazer a extração dos sisos não fizer? Quais podem ser as complicações a longo prazo? Se nós pensarmos em frequência, essa pessoa, né, tendo um dente incluso com o processo de uma lesão cariosa, por exemplo, ela pode vir a desenvolver uma infecção, tá? E essa infecção, ela não ficar apenas localizada na região onde está o siso. Ela muitas vezes pode disseminar para regiões adjacentes, né? Então, isso tudo o paciente tem que ficar muito atento, né? A situações como essas, que são situações mais graves, né? Uma infecção odontogênica, como aconteceu com as 2 pacientes que foram submetidas, né, à cirurgia, é algo que tem que ser olhado de perto, tem que ser muito bem acompanhado. E dependendo de algumas características da evolução da infecção, essa paciente precisa ser internada de imediato e fazer antibiótico terapia venosa e também reabordagem cirúrgica da região para diminuir carga de bactéria e auxiliar aí na recuperação, né, desse paciente. E vamos agora para mais perguntas do pessoal de casa. A Keila, de Ribeirão das Neves, pergunta o seguinte: quando o siso já está todo para fora, quais são os riscos ao remover? Falaram para o meu marido que há risco de morte, é verdade? O que a gente pode falar para tranquilizar a Keila e o marido dela? A gente vive hoje nessa onda de fake news, então a gente vê todo tipo de notícia, tá? Os procedimentos realizados para remoção de terceiros molares hoje são seguros, tá? E eles garantem conforto, tanto no pós-operatório quanto durante a execução, né? O ideal é sempre fazer procurar, né, um profissional em que você se sinta seguro e que você realmente perceba que ele tem a habilidade técnica já desenvolvida para realizar o procedimento cirúrgico. Eu acho que isso é um ponto a ser considerado, né? E essa questão também de realmente de buscar um profissional que te passe essa segurança tem muito a ver com o relato da Dejane. Ela disse o seguinte: bom dia, passei muito mal ao tirar o siso e a dentista me levou ao hospital, minha pressão subiu e eu fiquei trêmula.
O que pode ter acontecido? Não voltei mais ao dentista e ela também não quis mais me atender. Uma situação extremamente delicada de um fato que poderia ter sido aparentemente muito tranquilo, né? Mas que acabou no hospital e acabou também tendo essa falta de vínculo entre profissional e paciente. Bem, esses casos precisam ser muito bem analisados, tá? Primeiro, existe doses seguras de uso de anestésicos locais, tá? Esses anestésicos locais têm substâncias específicas que muitas vezes podem até ter uma certa interação com o sistema cardiovascular, como foi relatado em relação à alteração da pressão arterial e dos batimentos cardíacos dessa paciente. Então isso é primeiro a ser considerado. Qual a dosagem que foi utilizada nessa paciente? Eu não sei. É difícil de você ver de fora a situação que ela passou. Mas uma outra situação e se essa paciente tiver um nível de ansiedade mais alto, se ela for mais tensa, se ela for mais medrosa em relação a procedimentos odontológicos ou qualquer outro tipo de procedimento cirúrgico? E é por isso que a gente tem que fazer uma boa avaliação prévia para justamente o profissional sentir como que é também o lado emocional desse paciente. Né? E aí saber dosar se ele vai utilizar algum tipo de sedação, né? Ou se realmente vai ficar apenas numa conversa de tranquilizar o paciente para que ele sinta segurança, né, na execução do seu trabalho. E é claro que a gente espera, né, que essa situação isolada não prejudique o seu acompanhamento, Dejane, né, para você ficar com a saúde, também a saúde bucal em dia. Com certeza. E a Ângela de BH pergunta o seguinte: meu siso está quebrado, se eu tirar, vai doer muito? Mais uma vez, se ela procurar um profissional em que ela se sinta segura, em que ela sinta que o procedimento vai ser feito, né, dentro dos parâmetros que precisa ser feito, com uma boa anestesia, tá? Existem diferentes soluções anestésicas que a gente pode utilizar em algumas regiões que tem algum tipo de inflamação mais crônica, tá? Então, analisando esse contexto, eu diria para ela que se nesse pacote ela se sentir segura que vai dar certo, vai dar tudo certo. E o Walter de Pouso Alegre perguntou o seguinte: para extrair um dente ciso infeccionado, eu devo tomar antibiótico antes ou depois? Tá. Isso, na verdade, vai de acordo com a filosofia de cada profissional, tá? Primeiro, a gente tem que considerar qual é o nível de infecção dessa região. É uma infecção mais crônica ou é uma infecção mais aguda? Esse paciente tem algum tipo de travamento de abertura de boca por conta dessa infecção ou não? Tá? Se a gente tiver num conjunto algo mais agudo, a tendência vai ser que você entre com antibiótico terapia antes da cirurgia, tá? E continua depois do pós-operatório, tá? Mas de forma geral, nesse caso do paciente, né, como ele comentou, deve ser algo mais crônico e localizado ali. Eu entraria com antibiótico antes, uma dose um pouquinho mais elevada, que a gente chama de dose de ataque, faria o procedimento e no pós-operatório ele manteria a dosagem usualmente utilizada. E a Grazi Carvalho de BH pergunta: o meu siso está no nervo, o que fazer nesse caso? Tá, essa é um questionamento de vários pacientes, porque dentro da mandíbula existe um canal mandibular, como se fosse um conduto, um cano, digamos assim, passando por dentro de uma estrutura sólida, tá? E dentro dele passa um feixe vasculo nervoso. E esse feixe que, além de ter vasos, ele também tem um nervo que finaliza nessa região. Ele sai da mandíbula, tá, e emerge aqui nessa região mentoniana que a gente chama, é a região do queixo. Tá? E ele dá também, esse mesmo nervo que está relacionado com o siso, ele dá essa sensibilidade do lábio inferior e do queixo. Tá? Alguns sisos, eles podem ter uma certa proximidade com o canal. E durante a remoção deles, pode ocorrer uma lesão mínima ali do nervo, tá? Que o paciente precisa ser avisado antes dessa possibilidade. Uma vez que ele está avisado dessa possibilidade, a gente pode utilizar alguns recursos no pós-operatório para tentar acelerar o processo de regeneração do nervo, que pode levar aí de 4 a 8 semanas para ele voltar com a sensibilidade no local e às vezes pode ser que não volte completamente. Então são coisas que o paciente tem que ser orientado. Lembrando que não é paralisia, o movimento que eu faço dos meus lábios vai continuar normal. É falta de sensibilidade, é dormência,
tá? Isso tudo precisa ser explicado para o paciente no pré-operatório dessa possibilidade. E a Valéria de Barbacena tem uma dúvida muito interessante também. Ela diz o seguinte: qual a relação do siso com o zumbido no ouvido? Existe de fato essa relação? Na verdade, a gente tem que pensar algumas coisas. Algumas coisas relacionadas à nossa literatura, né? Aquilo que a gente estudou de evidência científica. Existe uma linha de raciocínio que alguns pacientes que têm dores, que a gente considera dores orofaciais, mas sem uma causa comum, que a gente chama de idiopática, pode estar relacionado com o siso incluso, tá? Mas não necessariamente um zumbido nos ouvidos pode estar relacionado ao terceiro molar. Eu tenderia a excluir, né? Pediria para essa paciente, encaminharia ela para uma avaliação com otorrino, tá? Ou até mesmo iria ver outras modalidades dentro de problemas articulares, como por exemplo as DTMs, que são as desordens temporomandibulares. Mas isso é um outro assunto muito mais complexo, tá bom? A gente pode inclusive até algum dia trazer esse assunto aqui no pauta, programa. excelente. E olha, a Rita que perguntou pelo YouTube o seguinte: eu tirei o meu siso e tenho oclusão. Tem relação? O que causa a oclusão? Na verdade, oclusão, né? Oclusão, quando a gente fala de oclusão dentária, nada mais é do que uma engrenagem entre os meus dentes. Uma engrenagem é funcionalmente estável, tá? Então ela deve estar considerando aí maloclusão, que é quando os dentes não estão bem engrenados. Eu orientaria ela a procurar um especialista em ortodontia, tá? Que é o cirurgião dentista com formação para tratamento de aparelho ortodôntico, tá? E tomaria uma opinião, né? Porque muitas vezes não existe essa relação, não. Mas a gente tem que avaliar. Como eu disse, odontologia, só verbalmente é muito difícil de você chegar num diagnóstico. Então, aquela aproximação com o paciente, aquela consulta, aquilo ali é essencial na odontologia. E doutor Daniel, para a gente encerrar o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje, quais podem ser as dicas finais para o nosso público que ainda tem alguma resistência, né, Mari, em relação ao profissional dentista e às vezes até medo? Tem gente que fala daquele barulho da maquininha, né, que dá medo. O que você pode dar assim, de dica para essas pessoas? Olha, eu acho que a primeira coisa é você ter confiança no profissional que você procurou, né? Você se sentir seguro com ele, né? E saber que, para ele que faz aquele atendimento, você é um paciente, né? Você é um ser humano e você precisa de um bom tratamento, de uma boa condução do seu tratamento dentário, tá? Mas o mais importante que eu diria nessa condução é o diálogo que eu vou ter com o meu paciente e ele ter essa sensação de segurança, de confiança. Isso é importantíssimo. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje sobre esse assunto. Obrigada, O siso é um assunto assim, que rende, dá pano pra manga, porque o que mais acontece quando você está numa roda de amigos e você comenta: fui no dentista, vou precisar extrair o siso, é aquele monte de opinião, aquele monte de causo, né? Cada um contando sua experiência. Quando eu fui foi horrível, quando eu fui foi tranquilo, quando eu fui foi... Enfim, e a verdade é que realmente a experiência de cada um vai ser individual, dependendo da própria relação da pessoa com o tratamento odontológico, do profissional e da técnica que o profissional usa, enfim. São variáveis, mas o importante é conhecer, né? Entender o que está acontecendo ali e com certeza esse o fator informação, agrega muita tranquilidade. Né, com certeza, agrega muita tranquilidade aí na hora que a gente vai realmente fazer o procedimento, porque as vantagens, né, de fazer de forma correta são muito grandes. Então, muito obrigada por ter vindo aqui esclarecer as nossas dúvidas e as dúvidas do pessoal de casa, que foram muitas, inclusive não deu tempo de responder todas e a gente agradece a participação de todo mundo. Obrigada, viu? Obrigado, Bárbara. Obrigado, Mari. Bom dia para todos e foi um prazer estar aqui com vocês hoje.